galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, para mais um vídeo de resenha, aproveitando essa semana de folga do campeonato aqui do canal, né, de Samurai Shodown. Então vamos falar um pouquinho de quadrinhos aí. E sem mais delongas, hoje vamos conferir a edição aqui de Hellblazer Especial Volume 2, Papa Meia-Noite, publicação da editora Panini, encadenado de capa cartonada, lombada quadrada, papel LWC, 120 páginas ao preço de R$ 22,90, reunindo as edições de Hellblazer Special Papa Midnight 1 a 5. E nos roteiros temos o Matt Johnson com a arte do Tony Atkins. Bom, antes de ir para a resenha propriamente dita, eu gostaria de especificar várias coisas aqui para vocês, né? Primeiramente, né? Quem estivesse perguntando, mas cadê a resenha do Hellblazer Especial Volume 1? Lá da Lady Constantine, da Johanna Constantine, ancestral do Constantine que apareceu lá no Sandman. Não vai ter, não vai rolar. Eu não vou trazer esse material aqui no canal, porque o Andy Deagle, ele é um excelente escritor, ele escreve muito bem. Mas aquele especial eu dei uma olhada por scans e eu não gostei. Então, pra mim, eu não achei de vital importância ter na minha coleção. Possa ser que você goste, você for um aficionado por ancestrais do Constantine, pode ser que você acabe gostando daquela edição lá. Mas eu li e falei, sinceramente, não. Prefiro pegar o dinheiro e investir numa outra coisa. Diferente do caso dessa edição aqui do Papa Meia-Noite, que eu peguei sem pensar duas vezes, né? Inclusive, só situando aí pra vocês interessados, a história tá fechadinha, tá completa, volume único. E o que me atraiu a adquirir logo essa edição foi que, pra quem lembra, mas também pra quem não lembra, né, eu mencionei sobre esse material aqui lá no vídeo da fase infernal do Garfienes, no volume 6, que é o arco Chamas da Perdição, que é um arco que o Papa Meia-Noite é o antagonista principal da história ali. Naquela época eu tinha mencionado que esse especial de Hellblazer era uma vergonha, que era um material inédito no Brasil. E nenhuma editora tinha criado vergonha na cara em publicar. E a Panini, né, criou vergonha finalmente e trouxe a edição aí. E eu tinha mencionado isso lá no vídeo, né, porque é uma edição que não só explica a origem do Papa Meia-Noite, como outras coisas que eu já vou citar aqui, que eu já vou dizer para vocês que este vídeo ele vai conter alguns spoilers com relação ao Hellblazer do Garfienes, o Chamas da Perdição, para quem não leu, né? Quem quiser assistir o vídeo eu vou deixar o link nos comentários. E eu vou acrescentar algumas coisas em torno da história aqui. Não vou dar spoiler de desfecho, final, nada do tipo. Mas claro, você que tá me assistindo, né? Tá dedicando o seu tempo aí para me acompanhar, você quer uma resenha bem informativa, né? Pra quem quer alguma resenha porca, né, do cara só falando que tá aqui atrás e metendo o louco que leu, né, o cara que só leu o verso, só digitar aí resenha desse material, canal Central 0800, dois retardadinhos, esses canais com companhia aí, que vocês vão encontrar lá uma coisa mais porca, sem entendimento algum. E, bom, falando dessa edição aqui, né, especificamente do personagem, o Papa Meia-Noite, né, um personagem criado pelo Jamie Delano, sua primeira aparição lá no volume 1 de Hellblazer Origins, né, logo lá no primeiro arco que o John conta com a ajuda do Papa Meia-Noite para resolver uma cagada de um amigo dele, se eu não me engano, o amigo dele era o Gary, tinha feito uma merda com um demônio truculento ali. E o personagem voltou a dar as caras na fase do Ennis, que foi antagonista de um arco, né? Volume, basicamente quase o volume todo de Chamas da Perdição. E é uma figura que passou a ficar recorrente no universo de Hellblazer, né? O Papa Meia-Noite é chamativo, né? É o cara que você olha ali, ó, o mago do voodoo, né? O necromante. Tem um pouco de coisa de estereótipos que eu vou falar também, né? O Papa Meia-Noite, ele é dono de um clube, inclusive, que chama Clube Meia-Noite, né? Ali em Nova York. E o cara não só mexe com os lances de magia negra, como também com negócios escusos ligados ao submundo ali, ao crime, ali nos Estados Unidos. E claro que a figura ficou bem popular, aparecendo depois, não só como na fase dos 952, DCU, Renascimento, até na Liga da Justiça Dark, do Renascimento, se não me engano, Liga da Justiça Sombria,
Tem uma pequena aparição dele. O filme do Constantine do Keanu Reeves, que muitos odeiam, mas tem quem gosta. A série do Constantine. Então o Papa Meia-Noite é uma figura bem marcante, que tá sempre recorrente aí no universo de Hellblazer. E para quem leu ou não leu o volume do Ennis, do Chamas da Perdição, o Ennis, ele joga um pouquinho de alguma coisa ali que possa ser a origem do Papa Meia-Noite. É um arco que, resumidamente, ele pega o Constantino no momento que ele tá com a guarda aberta, extremamente vulnerável, e tem aquele lance de ego, rivalidade entre os magos, né, que o cara quer subir a sua reputação, um fudendo a vida do outro, e o Papa resolve foder o Constantino legal. E o Constantino, obviamente, ele consegue dar a volta por cima e dar o troco, a ponto de que o Papa, desfecho da história, ele sobe no edifício do Empire State e se joga lá de cima, ele se matou por conta de uma sacanagem que o Constantine fez pra descontar, dar o troco. Só que ficou aquela coisa que eu até mencionei no vídeo, falar, pô, mas o cara apareceu em histórias depois, tudo bem, pode dar desculpa que 952 era um reboot que na verdade não era, mas era fora da Vertigo e não sei o que. Não, há uma explicação de por que ele não morreu, que está aqui. Inclusive, quem estivesse perguntando, mas esse material aí, para aqueles que são mais criteriosos, ele é dentro do selo da Vertigo? Porque se for fora do selo da Vertigo não conta. Sim, ele é. Inclusive, ele é de 2005. E na época que foi publicado isso aqui, era a época que tínhamos a fase do Hellblazer condenado do Mike Carey, que eu já resenhei aqui do canal. Inclusive a história faz uma menção do momento que está se passando esses acontecimentos, que é entre ali o volume 3, se eu não me engano, quando o Constantine está enfrentando ali, lidando com aquela ameaça do Cão das Sombras, que ele resolve reunir a alguns diversos amigos, né, e outros nem tantos magos para ajudar ele a lidar com essa ameaça. É mencionado nessa história aqui, então tá dentro do selo da Vertigo clássica aí de Hellblazer, pra quem tiver na dúvida aí. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da história que temos aqui, que se trata, né? Fala da origem do Papa Meia-Noite, tá, beleza, mas e aí, como a história apresenta isso pro leitor? Bom, da seguinte forma: tá lá o Papa Meia-Noite no seu clube, lidando ali com seus negócios, extorquindo alguns criminosos para receber a sua fatia do bolo, até que ele presencia um estranho fenômeno. E aí ele resolve averiguar para ver o que está acontecendo, e ele acaba ali encontrando um espírito, e esse espírito acaba o conduzindo a uma jornada através das ruas de Nova York, que faz ele ter um vislumbre do seu passado. E é nessa hora aí que o roteirista Matt Johnson, ele leva o leitor a séculos atrás, ali por volta de 1700, para uma Nova York do período colonial, época que a escravidão era bem forte nos Estados Unidos. Aí você deve estar se perguntando, porra, mas 1700, então Papa Meia-Noite deve ser uma espécie de Ra's al Ghul da DC Comics, né? Porque, sim, mais ou menos, né? Eu aconselho vocês lerem a história. Eu tô tentando entregar pouca coisa aqui pra vocês, né? Mas como eu disse, ia ter alguns spoilers ali. E, bom, por volta dessa 1700 ali, nós temos um vislumbre de um jovem Papa Meia-Noite ali, que mora num casarão junto com a sua irmã, que ele chama de Luna, coisa que eu já vou também falar mais à frente desse detalhe, comparando com a fase do Ennis pra vocês. E como estamos falando do período colonial, que a escravidão era forte ali nos Estados Unidos, tanto o Papa Meia-Noite como a sua irmã, eles ficam à parte dessa escravidão. Porque eles vivem no bem bom ali, eles não são capachos de um homem branco ali, dos aristocratas da época ali, dos ricaços ali. E a história, o Matt Johnson já vai mostrando que o Papa Meia-Noite, desde quando já era moleque, ele já era um tremendo de um filho da puta, tanto quanto o Constantine. Ele vivia com a sua irmã ali no casarão no bem bom, aprontando e fazendo algumas coisinhas, já mexia ali com o voodoo Epajacu, com algumas magias e tal. E o roteirista aproveita também para inserir algumas outras figuras importantes nessa história, como um escravo que está cansado desse sistema e quer fazer alguma coisa contra a escravidão.
Temos também a participação de um outro ancestral, do John Constantine aqui, que é bem legal nessa história. Fora o próprio mago trambiqueiro, né, o John Constantine, que também dá as caras nessa edição aqui. Ele reencontra o Papa Meia-Noite, o primeiro encontro dos dois após o que aconteceu lá na fase infernal do Garfienes. Eles têm até um diálogo muito interessante nesse encontro. É a parte, inclusive, que o roteirista menciona, o período que essa história se passa, que é, como eu mencionei, o volume 3 de Condenado, do Mike Carey, que ele está lidando ali com a ameaça do Cão das Sombras e pedindo ajuda para alguns magos que ele conhece. E uma sacada legal do Matthew Johnson, que vocês, né, pra quem leu a fase clássica de Hellblazer, com certeza tá percebendo, o Papa Meia-Noite ele tá com um visual diferente, né? Ele tá mais enxuto, tá mais esbelto, tá em forma, tá com uma barba style, tá usando, né, um terno todo bonito, né, todo pomposo. Diferente da primeira aparição lá em Origens e na fase do Ennis de Infernal, né? Que o Papa era cara careca, era um pouco mais encorpado, usava um fraque, né, uma cartolinha, uma sainha, né, uma tanguinha de palha, né. E o Johnson dá uma explicação do porquê o Papa Meia-Noite teve essa mudança drástica de visual. E ele utiliza isso de uma forma bem interessante, apesar de ter algumas coisas nessa história que acabam não se encaixando com o que foi apresentado, principalmente na história do Garfienes. E bom, boa parte da história vai trabalhando esse passado do Papa Meia-Noite, mostrando que essa figura que ele é conhecida hoje, né, um mito, um mago que bebe das fontes ali de poderes ancestrais ligados à antiga África. Tem muita menção, termos e tal, africanos inseridos nessa história aqui. Vai mostrando como o Papa se tornou o que ele é hoje, o porquê dele não ter morrido, que é o principal motivo, ele não ter morrido lá na fase do Garfienes, ele continuar vivo, o que o manteve preso aqui à Terra. E o Matt Johnson dá uma sacada bem genial para isso aqui também, além de um retcon que ele insere, que eu também já vou mencionar aqui para vocês do que se trata, que acaba ficando um pouco contraditório se você comparar uma história com a outra. Nisso, ele vai trabalhando um contexto histórico real dos Estados Unidos do período da escravidão, das rebeliões e tal, e tudo que foi formando o caráter, a pessoa que é o Papa Meia-Noite. Uma pessoa que é tão filha da puta quanto o John Constantine, se é que até que não é pior do que o John Constantine, né? Capaz de fazer coisas ali hediondas. Fora que a culpa ou o peso que talvez o Papa possa carregar e como ele pode se livrar ou não desse fardo, se ele tem interesse em fazer isso ou se ele já se esqueceu de suas raízes, de suas origens. É isso que o Matt Johnson vai trabalhando nessa edição de uma forma muito bem construída, né, de uma forma sensacional aqui. É uma história que ela é bem violenta, é carregada de palavrões. Inclusive é uma história que eu até diria que para pessoas que se ofendem, estamos num tempo hoje em dia que tudo as pessoas falam que qualquer coisa você fala que é fobia ou que é racismo. Se você é uma daquelas pessoas que qualquer coisinha você já vai para uma dessas vertentes e um para desses extremos, eu não recomendaria essa história, porque estamos falando de um período da escravidão, né? E fora dela também tem piadas, tem um humor negro em cima disso, né? O crioulo, o preto, o negro, né? Tem até piada assim, fulano tá todo... Papa Meia-Noite tá todo de branco ali. Aí vê um cara ali, um branquelo aborda ele e fala: o que você tá fazendo aí, o projeto de boneco da Michelin? Então, se você é um tipo de pessoa que se ofende com esse tipo de coisa, eu não recomendo essa história, mas a história ela procura retratar da forma mais crua possível preconceito, claro que sem lacrar, né? Mas como era naquela forma da escravidão e como ainda é hoje em dia, né? Que temos aí inserido na sociedade com várias etnias, não são só os negros que sofrem com isso, né? Mas enfim.
E o principal, que está sempre enraizado em histórias de Hellblazer, algo que eu já até repeti em vários e vários vídeos da série, mas sempre quando esse tipo de abordagem ela é escancarada, ressaltada, jogada na cara do leitor, para o leitor se recordar, relembrar disso, que é com relação à magia. A magia ela tem um preço. E o Papa Meia-Noite, ele é um mago tanto quanto John Constantine. E a magia você sempre tem um preço a pagar pelo uso dela. E o Papa Meia-Noite ali aqui, nessa história com a sua origem, remetendo a séculos atrás, mostrando ali que ele jovem, ali meio imaturo, tanto quanto John Constantine, mas já sabia mexer com magias, incitava certas coisas que ele não deveria, usava magia de maneira meio que imprudente, desafiando até deuses ali. Mostra o preço alto que o Papa teve que pagar e as consequências dele adentrar esse mundo da magia. E o Matt sabe fazer isso aqui muito bem, dessa história. E ele usa isso como base, junto com essa época, o período colonial, a magia, tudo, raízes africanas e tudo, para construir toda essa personalidade, o jeito, a essência que é o personagem, que é o Papa Meia-Noite, o que ele veio a se tornar, né, o que ele é hoje. E ele faz isso de uma forma muito bem feita. Então é uma edição excelente, muito boa. Tem um roteiro fluido, ótimo. Não é uma leitura arrastada, verborrágica, de forma nenhuma. Você consegue ler isso aqui em meia horinha, dependendo do seu ritmo de leitura, até menos ou mais. A arte, ela é muito boa também, pode não ser das melhores, como o Leonardo Manco da vida, né, de Hellblazer, ou muitos outros artistas, mas ela combina perfeitamente com essa história aqui. Então, para quem gosta da figura do Papa Meia-Noite, né, seja não só pelas histórias clássicas da Vertigo, como também acompanhando fora da Vertigo do 952, afora, séries e filmes, vai gostar dessa edição com certeza. A participação do Constantine, apesar de breve aqui, é boa, coloca uma parte bem interessante ali, ele confrontando o Meia-Noite, principalmente depois da fase do Ennis. E assim, não é algo, nossa, espetacular, digno de Eisner, poderoso, um clássico absoluto. Não é. Não é. Alguém disser isso pra você é mentira. Mas é um material muito bom, que acrescenta um grande peso e revitaliza e termina de construir por completo mais um dos personagens do universo de Hellblazer, que é esse, que é o Papa Meia-Noite, que carecia de uma construção mais aprofundada do personagem. E o Matt aqui, né, o Matt Johnson soube fazer isso muito bem, foi uma escolha acertada para isso nessa edição. Agora, indo para a parte que eu vou abrir aqui alguns comparativos dessa história, o que bate e não bate muito com o que o Ennis fez brevemente lá na fase dele, no volume 6, né, do arco Chamas da Perdição. Então vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Quem não leu, fica de curiosidades, né, aqui do vídeo, né? O Ennis, ele não aprofunda na origem do Meia-Noite, ele só joga alguns elementos do que ele quer utilizar para fazer o plot, parte do plot da história de como o Meia-Noite vai sacanear o Constantine. Mas no início da história, nós temos ali no vislumbre da irmã do Meia-Noite, que na história do Ennis, ela se chama Sidela. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, né? Se o nome dela é assim, Sidela. Só que nessa história, desse especial aqui do Matt Johnson, ela é chamada de Luna. Eu não sei se foi um erro do Matt Johnson, né? Ou se, por eles estarem ali nos Estados Unidos, eles não estão usando seus nomes verdadeiros. Possa ser isso, só que o autor não especificou, né? Assim como o Meia-Noite, o nome dele não é Papa Meia-Noite, né? Na história do Ennis, a irmã dele chama ele de Linton. E aqui nessa história do Matt Johnson, em nenhum momento ela chama ela de Linton. Chama ele ou de Papa ou de Meia-Noite. Mas na DC Wiki oficial, o Papa Meia-Noite tá como o nome dele Linton Midnight.
né? Então tá colocando na tela para vocês. Então eu acredito que esse seja realmente o nome verdadeiro dele, Linton Midnight. E Papa Meia-Noite é alcunha, né? Que ele quis escolher o nome de batismo como feiticeiro, voodoo, pajacu, o caramba 4. Outra coisa também que não bate muito é que na história do Garth Ennis, as cenas de inícios ali, não só visualmente, né, a Sedella, a irmã do Meia-Noite, ela é diferente, ela parece, ela é mais velha do que o Meia-Noite. Em ambas as histórias aqui aparenta isso. Lá ela tem os cabelos brancos, né? E aqui na história do Mestre Johnson ela tem os cabelos negros. E na história do Ennis, pelo visual, a roupa que eles estão utilizando e o visual de fundo que temos ali, a paisagem, eles não estão nos Estados Unidos, né? Parece ser algum país africano. Talvez eu idealize alguma coisa da minha cabeça que pelos nomes, né, Stella, que é um nome, inclusive me remete muito de ser de origem jamaicana, né? Eu sei que uma das filhas do Bob Marley chama-se dela, pode ser a inspiração do Ennis, não sei, porque eu não fui pesquisar isso a fundo, isso aqui não é pra ser um discovery do Papa Meia-Noite, né? Possa ser que tenha sido inspiração pro nome da irmã do Meia-Noite, assim como Linton, também é um nome de um famoso poeta jamaicano, então acho que é muito coincidência os dois nomes serem atrelados a figuras conhecidas ali da Jamaica, né? Essa dela, a irmã do Bob Marley, a irmã não, filha do Bob Marley, perdão, e o Linton, de um famoso poeta, né, que era Linton Kwesi Johnson, que inclusive compunha algumas músicas também para quem gosta de reggae, né? Enfim, com um famoso poeta. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão conhecer, vão ver que eu não tô falando groselha. Então possa ser que ali eles estavam na Jamaica, né? Pela roupa, enfim. E a outra coisa que não encaixa é que nessa história do Matthew Johnson, eles estão ali, jovens, né? Crianças ali, a irmã dele deve estar ali na adolescência já nos Estados Unidos, né? Estados Unidos colonial ali. E na história do Ennis, no contexto dessa cena, que a irmã dele está ali, que aparenta ser uma praia, e ela falando que o irmão dela parece que tá, aparentemente, parece que tá bem, não tá mais com aqueles delírios de papo à meia-noite, essas coisas, que o Ennis dá a entender que o moleque desde já tinha esse delírio do capeta. Eu sou o papo à meia-noite, eu sou o mago dos voodoo, eu sou aqui, olha, do pozinho de piripimpim. Nessa cena que ela tá na praia falando que o irmão dela já tá um pouquinho melhor, é a cena que ela já morre. Que o Papa vai lá, ataca ela e corta a cabeça dela. É até mostrado em outras páginas mais à frente, né? Ele com a pintura de caveira na cara, cortou a cabeça dela e aí faz um feitiço, utiliza o crânio dela para prender a alma dela no inferno. E ele ter acesso, né, informações privilegiadas do inferno e utilizar a alma da irmã dela lá para negociar com demônios, faz a irmã delas basicamente se prostituir com demônios lá no inferno para ver como é que o Papa Meia-Noite é uma pessoa muito boazinha, né? Eu acho que ele é pior do que o Constantine, na minha opinião. Na história do Ennis é assim. Já aqui nessa do Matthew Johnson, há um contexto completamente diferente para essa versão da morte da irmã do Meia-Noite, para ver depois ele pegar o crânio dela, né? São contextos muito diferentes que acabam não batendo. Claro, possa ser que incomode alguns leitores, mas eu estou colocando como curiosidade aqui. Então não bate tanto o país do qual eles estão, tanto na história do Ennis como aqui no Matthew Johnson, como também o contexto em que a irmã do Meia-Noite morre em ambas as histórias, né? Nessa daqui o contexto ficou bem impactante e marcante. Não que a do Ennis não tenha ficado, mas há uma diferença brutal. Então eu creio que o intuito do Matt Johnson tenha sido fazer meio que um retcon,
mas acaba meio que fugindo muito. Eu acho que ele deveria ter mantido mais algumas coisas fiéis ao que o Ennis tinha feito, para não ficar tão discrepante, né? As diferenças ali, os detalhes ali. Outra coisa também, né? A mudança de visual. Há uma explicação na história, e o que que eu vi em entrevistas do Matt Johnson, que ele falou, intuito dele com esse especial do Meia-Noite, foi dar uma revitalizar o personagem, contar a origem dele, que precisava de uma origem mais detalhada, né, inclusive, e tirar um pouco dos estereótipos que o personagem tinha. Porque apesar de dizer que gostou muito do trabalho de Jamie Delano, apreciar muito o trabalho dele, trabalho do Alan Moore, trabalho do Garth Ennis e muitos outros roteiristas que trabalharam escrevendo histórias, seja Monstro do Pântano, Constantine ali na fase da Vertigo, enfim. Pra ele, o Papa Meia-Noite era um personagem muito estereotipado da sua primeira aparição na fase Origens e também, né, do Garth Ennis. E ele não tá errado, porque o Papa Meia-Noite, como eu falei, é o cara que aparecia ali com um fraquezinho, deixando o peito seminu à mostra, uma cartolinha e uma sainha de palha, né? Então é muito estereótipo daquele cara, é ali, é o negão do voodoo, que você olha e fala, pô, é o negão do voodoo. Que o cara tem um visual desse, ou então tem a pintura da caveira na cara. Falei, é o mago do voodoo, é o negão do voodoo. Então é uma coisa muito estereotipada, e ele tá certo. Né? Ele tem o direito dele de não gostar. Então ele queria revitalizar, mudar o visual do personagem e tirar um pouco desse estereótipo dele, mas claro, sem pegar e descaracterizar o personagem, né, da forma da qual ele foi concebido. E foi o que ele fez nessa história e ficou muito bom. Inclusive serve também como desculpa também para a mudança de visual dele nos 952, no DCU, no Renascimento, né? Então, essa foi uma das sacadas geniais que ele fez aqui. Mas esses outros detalhes que eu acrescentei com relação à irmã dele, ao nome que não bate, o lugar de onde eles estavam, tanto na fase do Ennis e o contexto da morte da irmã dele, acabam não batendo. Me incomodou um pouco, mas assim, não no ponto de não dá pra apreciar essa história, é uma porcaria. Mas eu acho que o Matt Johnson acabou escorregando um pouco na bola aqui, que ele poderia ter mantido os detalhes um pouco mais, né? Ele poderia ter ido um pouco mais a fundo nesse retcon dele, pra não deixar pontas soltas, né? E ficar uma coisa mais atrelada ao trabalho dele junto com o que o Ennis fez. Tudo bem que dá pra dar aquela desculpa que ele utiliza aqui, inclusive. Isso aqui não é um grande spoiler, como o Constantine vira pra ele e fala: a última vez que eu vi você, né, você era gordo, né? Eu tinha até chutei a sua bunda gorda, né? Você era gordo, cadê a sainha de palha, cadê o fraque, não sei o que. Eu Meia-Noite vira pra ele falar, mas você viu o que eu queria que você visse. Ou seja, o roteirista joga um recurso que o Meia-Noite pode ter feito o próprio cara enxergar ele da forma estereotipada que ele queria que o Constantino enxergasse. Né? Que ele não era a verdadeira forma, o verdadeiro visual dele, né? Então possa ser que se o leitor quiser interpretar dessa forma, mas o que você viu lá na história do Ennis foi o que o Papo à Meia-Noite quis que você visse. Aquilo não era a real origem dele. Enfim. E por último, acho que uma outra coisa aqui, que eu acho que ficou faltando nessa história, foi firmar um pouco mais da origem do Meia-Noite, de onde ele veio. Porque quando o Meia-Noite tem um vislumbre do seu passado, né? Vamos lá para 1700, já aparece ele e a irmã dele num casarão lá no Bem Bom. Eles não são escravos, eles são livres. Mas não é explicado de forma alguma como isso. Se o Meia-Noite conquistou tudo isso através da sua magia, se ele faz algum truque, né? A história meio que possa dar a entender que seja isso. Meio, mas o autor não especifica ali, joga na sua cara. Então acaba ficando um detalhe assim, pô, tá, eles estão ali, estão num país onde que, olha, os negros ali são todos escravos. Por que eles são a exceção aqui à regra?
Não tem esse detalhe aqui. Mas se você relevar essas coisas, não vai incomodar sua leitura e nem sua experiência com o quadrinho, que é muito bom. Que inclusive eu dou uma nota para essa edição aqui de 8,5. Uma nota bem merecida para uma edição de Hellblazer especial focada aí num dos maiores rivais e antagonista aí dos arcos sensacionais de Hellblazer do Garth Ennis. Tem gente que não gosta muito daqueles Chamas da Perdição, mas eu gosto. Que é esse Hellblazer especial Papa Meia-Noite. Gosta do personagem, gosta de Hellblazer? Vale a pena você adquirir isso aqui, pôr na sua estante, que é um material bem legalzinho, bacana. Só não vai esperar nada, né? Essa mania que tem de gibituber, todo quadrinho tem que ser uma piada mortal, tem que ser um Watchman, tem que ser um V de Vingança, tem que ser um Providence, tem que ser um chamado do Cthulhu. Negativo. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, né? Desculpa se ele ficou um tanto quanto longo, queria acrescentar bastante coisa pra vocês. Se você gostou e puder, deixa seu like, que ajuda bastante aqui no engajamento, na divulgação dos vídeos novos do canal. Se você é novo, se inscreve aí, marca as notificações. Leu essa edição aqui, tá interessado, vai adquirir? Deixa aí nos comentários se você ainda vai adquirir e não leu. Depois que você ler, quiser voltar aí de zero, o que você achou, gostou ou não da história, fica à vontade nos comentários que a gente troca aquelas ideias bacanas, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu! E voodoo é pra Jacu. Voodoo come angu. Voodoo é tapiação. Oh, é? Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Oh! Oh, oh! Está me deixando sem jeito.